Muito bom dia. A graça e a paz da parte de Jesus, amém? Prazer grande revê-los. Eu já estou aqui quase que uma vez por mês na guerra. Eu acho que desde setembro, outubro, novembro, dezembro. O mês que vem, preparem-se. Teremos aqui uma revolução, que é o curso de formação básica de líderes para pequenos grupos. No mês de janeiro estarei dando em 3 estados do Brasil. Aqui em São Paulo, aqui na sua igreja. Também na Bahia e em João Pessoa. O mesmo curso, a convite de pastores, igrejas, que nessa época de pandemia, vários se perderam, igrejas, pessoas, como nós, pessoas somos nós, não é templo, né? Se viram enfermas emocionalmente, psicologicamente, não é? Fisicamente também, corpo são, mente sã. Então essa dupla que anda junto. O curso de formação de líderes para pequenos grupos, ele enseja a oportunidade de você dar um up na sua vida, dar um toque melhor na sua vida, em compromisso para com a sua casa, um núcleo, não de estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia é a escola bíblica dominical, mas de convivência fraternal, relacionamentos. Guardem isso. A revolução no mundo inteiro dá-se hoje por small groups, pequenos grupos. Europa, templos se fechando e pequenos grupos se abrindo nas casas. O Brasil, todas as igrejas que enfrentaram esse tempo de pandemia de forma mais saudável, o fizeram através de pequenos grupos. Eu disse aqui para vocês que falava para um pequeno grupo no Espírito Santo, e a semana passada estive lá falando no aniversário daquela igreja e fiquei boquiaberto, porque na hora que eu falei, vocês têm aí 17 me acompanhando, é isso? Bem-vindos, 17, 18. Aí então o rapaz disse assim, não, nós passamos de 500 agora. É que o pequeno grupo enseja a que você também coloque suas redes sociais a dispor dessa oportunidade de crescimento, de convivência, inclusive online. Evidentemente, a convivência online não é aquela do touch, da gente estar junto, se tocar e se abraçar, que a Bíblia diz, osculando-nos, cumprimentando-nos com ósculos, evidentemente. E está de parabéns nosso presidente da nossa igreja, irmão Guerra, que nos convidou desde, eu acho que outubro, novembro, não lembro quando, para que tenhamos aqui um final de semana em janeiro. Vou só agora com ele ajustar o final de semana para que iniciemos o processo de divulgação como os outros também. Já guardem agora, separem aquele sábado que a vocês vier para o evento, são 10 horas de curso. E aí vamos nos preparar para crescimento desta igreja em 2020. Vocês querem isso? Diga amém. Amém mesmo? Crescer. O estado da Paraíba, João Pessoa, claro, vive tantas dificuldades naturais de um estado um pouco mais pobre que outros estados da Federação dos Estados Brasileiros. Mas é lindo porque eles estão organizando caravanas de líderes de todo o estado para vir para a cidade, para ficar aquelas 10 horas conosco. Então eles voltam e dão o ritmo e a gente dá mentoria. Como estou aqui em São Paulo, mais perto de Guerra, então a mentoria, o acompanhamento de vocês vai ser um pouco mais próximo, um pouco mais tranquilo, não é? Estou feliz. Vamos que vamos para o mês de janeiro. Quero abraçar vocês que estão em casa. Que Deus abençoe você que está no escritório, em casa, no comércio. Não sei onde é que você está agora. Fazendo a contabilidade da sua empresa. A contabilidade de final de ano. Um abraço grande a você e a tantos quantos estão conosco hoje pela manhã. Pela manhã eu quero falar sobre esperando o Natal chegar. Qual deve ser a expectação? Qual deve ser a atitude que deve permear a nossa vida? Não religiosa, mas cristã. Cristã, transcende o caráter circunscrito à religião. Cristão é muito mais que isso. Jesus não veio criar uma religião. Em nenhum momento você vê Jesus criando a religião. Isso incomoda pessoas que nos ouvem em casa e aqui também. Por quê? Porque nós somos criados com essa junção
esse conceito muito próximo de Jesus e religião. Até cristianismo, uma palavra que vem muito mais adiante. Cristãos, somente em Atos. Atos dos Apóstolos é um livro escrito 30 e tantos anos depois que Jesus morreu. Eu falava isso domingo pela manhã, na Igreja Batista da Liberdade, que fui pastor durante 32 anos. E depois falam, a senhora me procurou, mas quantos anos Lucas teve para escrever o livro de Atos, que é o seu segundo volume, após a morte de Jesus? Eu falei, um pouco mais de 30 anos, que Jesus vai morrer por volta de 27, depois dele, né? Por aquele erro de datação. A gente faz uma média aí daqueles 7 anos, 3 para lá, 3 para cá. Essa datação foi somente firmada no 6º século, isto é, nos anos 500. E nessa digressão chegaram a uma data do nascimento de Jesus que erraram. Esse erro já é concebido. Mas você coloca um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Jesus então vai morrer em 27, 28, digamos. E Lucas vai escrever em 62, 63. Mais de 30 anos. Ora, e o que é o livro de Atos? São os primeiros 30 anos depois da morte de Jesus. Então, se você não quiser perder nada, olhe para Atos dos Apóstolos e saiba que do capítulo 1, que trata da ascensão de Jesus, até o capítulo 2, a pregação em Jerusalém, até o capítulo 28, que é o último, a pregação em Roma, você tem um intervalo de 30 anos depois de Jesus, ou os primeiros 30 anos após Jesus. Isso é de grande significado para mim, estudante de Bíblia, e eu espero de vocês também, estudantes da Bíblia, que nós somos. Então, cuide hoje pela manhã, não se pretende apenas ao romantismo emocional da fé, mas se pretenda que nós usemos também o caráter racional, para que nós tenhamos mais solidez naquilo que cremos. É isso que Paulo diz aos coríntios, aos romanos. A igreja em Roma já existia, e Paulo escreve para aqueles cuja igreja já existia, e diz assim: e apresenteis a Deus vosso culto racional. Então, culto racional, irmãos, é isso, é o culto com a cabeça, com a lógica, com a fé, mas também com a medida esclarecida, com a fé, mas com a medida consequente. Isso é o culto racional. Por quê? Porque Jesus não é um abstrato, Jesus é alguém. Você crê que Jesus é pessoa? Diga amém. Se Ele é pessoa, o meu culto como pessoa é a uma pessoa. Então o culto eminentemente há de ser racional. Eu quero abençoá-los hoje pela manhã, celebrando o Natal com vocês. Hoje é meu dia de celebração do Natal. Hoje foi o último dia que aceitei falar. Só agora lá para janeiro, que não demora muito, daqui a mais alguns dias, estamos em janeiro, né? Mas eu tenho a paz de sair lá de Cotia, onde eu moro, e atravessar toda São Paulo sorrindo, dirigindo o meu carro, e ao mesmo tempo pensando, que coisa boa, falar sobre alguém em quem cremos, alguém que transmutou-nos a vida, alguém que deu sentido à nossa vida, que os nossos olhos se fazem protuberantes, é aquela sensação de que eles saltam da órbita, tá certo? Sem precisar de nenhum remédio xeroftalmico, né? Porque nós somos saudáveis, crendo nesse Jesus, vivendo para esse Jesus e dando a vida sentido de vida. Então, muito bem, quando eu penso nisso, eu penso em viver o Natal bem, esperando o Natal chegar, é o tema da reflexão desta manhã. Hoje à noite, eu quero trazer para você do Natal ao Calvário, da manjedoura à cruz, do presépio ao Monte Gólgota. Que lições aprender desses, entre aspas, mágicos, tremendos momentos desse Jesus que significou tanto para esse homem aqui chamado Simeão, que nós vamos ver hoje pela manhã. Então abram suas Bíblias. Mais uma vez, obrigado, querido presidente Guerra, pelo convite a que a gente esteja aqui hoje. E abra suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 2. Já trabalhar na escola bíblica. Agora eu vou ficar um pouquinho mais animado com você, porque eu quero que você beba, anote, faça isso, tá bom?
Lucas, a partir do verso 22, Lucas 2. No dia 2/2/22, estarei falando do Betel, brasileiro, lá na sede nacional, que é em João Pessoa. E achei interessante a data, 2/2/22. E aqui nós estamos lendo em Lucas 2:22. E diz assim, para que não erre nenhuma horinha, eu vou colocar aqui meus óculos, se bem que se eu os houvesse perdido, eu também leria. Está vendo? Óculos de vovô. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor no templo. Verso 23, como está escrito na lei, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei também do Senhor, abre aspas, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, fecha as aspas. Verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Agora comece a ver o perfil desse homem, vírgula, que era justo e piedoso, belíssimo, e que esperava a consolação de Israel. Esperava de forma certa. A consolação de Israel era o Messias que viria. E o Espírito Santo estava com ele. Que texto é esse? Daria para ficar aqui uns 3 meses falando sobre um homem chamado Simeão. Eu faria outro sermão que era justo. Eu faria outro sermão que era piedoso. Outro sermão que esperava certo. Esperava a consolação de Israel. Faria outro sermão e o Espírito Santo estava com ele. É muito alimento. Verso 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito, então faria outro sermão. Alguém no Senhor tem revelações do Espírito. Que ele não morreria antes de ver o Cristo. Aqui é tradução, lembra? A palavra que é Messias, Mashiach. Ele não morreria sem ver o Messias, porque o anúncio era do Messias. O texto do Velho Testamento foi sempre em hebraico, até 200 anos antes de Jesus. Anote também, para que a gente cresça racionalmente. Então o texto era todo em hebraico, a promessa do Messias. Gênesis, a promessa do Messias. O Pentateuco, a promessa do Messias. Os livros históricos, a promessa do Messias. Os livros poéticos, a promessa do Messias. Salmo é isso, não é? Os livros proféticos maiores, a promessa do Messias. Os livros proféticos, ou dos profetas menores, a promessa do Messias. Acontece que o texto bíblico do Velho Testamento é traduzido para o grego 200 anos antes de Jesus. E a palavra tradução de Messias para o grego, do hebraico para o grego, ficou Christos. E Christos no grego é isso, é Messias. Então, quando vocês lerem o Cristo, por favor, põe na sua cabeça que nós estamos tratando de um homem, Simeão, que era judeu e que aguardava o Messias. E como o texto aqui está escrito, que é Lucas, está escrito em grego, todos os textos, exceto um do Novo Testamento é escrito em grego. É bom para você saber que era a língua da cultura de então. A política era romana, mas a língua continuava a ser de 200 anos. Todo o Império Romano, a língua era helênica, era grega. Exceto o livro de Mateus, como vocês sabem, que a intenção era outra. Quando Mateus escreve que era discípulo de Jesus, a intenção dele é que os judeus soubessem que Jesus era o Messias. Aí ele escreve em hebraico, para que os judeus conhecessem e não esperassem outro Messias. Isso é fundamental para a minha cabeça e a tua. E os jovens que estão atenção acompanhando, parabéns, jovens. Cara, anote isso lá, que isso vai muito mais além do que o mero conhecimento de escola dominical. Eu quero vibrar com as mamães que estão aqui. Puxa, que riqueza para passar para os filhos da fundamentação
desse Jesus. Essa fundamentação, a palavra grega é hidraioma, significa um alicerce sobre o qual a casa é estabelecida e não cai. Se você estabelece um alicerce da sua vida na palavra do Senhor, se ela é princípio pelo qual e através do qual você estabelece no que crê, evidentemente você vai entender que todas as denominações vão surgir muito depois, e religiões, a grande parte, também muito depois. Depois de Jesus surge o islamismo, anos 600. Jesus já havia vindo já 600 anos antes. Batistas, presbiterianos, congregacionais, metodistas, anglicanos, luteranos, pentecostais, neopentecostais, grupos tantos, mundo todo católico, mundo todo espírita, tudo isso vai nascer pós-Jesus. Por isso, eles citam sempre Jesus. Ora, a minha cabeça, como racional, se estriba no fato de que, se eu trabalho a base, eu sou menos romântico. Toda fé romântica, ela se perde na hora em que eu preciso consubstanciá-la e inclusive defender a minha própria vida a partir do quê? Se ela é romântica. O nosso professor da IBD hoje, pastor Claudemir, dizia assim, você quer vencer as dificuldades do inimigo? Estribe-se na palavra. Jesus venceu na palavra. Peguei o finalzinho dele e já fui ricamente alimentado, porque ela é meu ponto de batida. Se quiserem partir de outro ponto, então não tem conversa comigo. É como aquele homem que eu falei para vocês lá em, não falei, fala agora, lá em Moçambique. Falou assim, você quer falar de Deus para mim? Nós não somos amigos. A minha cultura é russa e eu aqui aprendi no mundo, e ali era antes do fim, antes da perestroika, 1989, você sabe, o desmonte da perestroika, com a perestroika, o desmonte do Império Soviético. Ali era 1985, 6, aquele homem estava enganado. Ele disse, falaremos o que você quiser, menos de Jesus, porque agora eu conheço a verdade. E eu sabia, logo, o mundo soviético cairia. Verdade sem hidraioma, verdade sem base, ela não argumentável. E dito e feito, pouco tempo depois, um prédio que ele construía lá desabou, muitos morreram, ele também foi internado. Aí ele liga para São Paulo, ele tinha um cartãozinho meu e pede oração. Ele diz assim, peça a Deus, o seu Deus, por mim. Estou me ultimando aqui no hospital em Maputo. Na hora da agonia, olha para mim. O Cristo que veio para todas as horas da vida. Buscá-lo quando o calo aperta é ininteligente. Buscá-lo quando o calo aperta é irracional. Buscá-lo quando o calo aperta é inconsequente. Por quê? Porque toda vez que eu prometo alguma coisa, quando o calo aperta, sem dúvida, mais adiante, faço-me olvidar-me, esquecer-me. Eis a vida. Por isso que algumas vezes, alguns queriam que Jesus fizesse algum milagre e ele se retraía, porque ele sabia que as pessoas não mudariam suas vidas. Um dia eu visitei um homem no hospital e ele disse, o senhor sabe, eu sou professor de filosofia, eu sou um homem ateu. Agora, uma coisa eu sei, eu estou me ultimando. Se eu só pedir a seu Deus, e seu Deus me curar, eu vou seguir seu Deus. E Deus o curou. E ele não conseguiu coisíssima nenhuma. Ele não seguiu, desculpem, coisíssima nenhuma, porque nós somos precipitados. A inteligência usada, pseudo-inteligência, para defesa ateia, ela é desmontada em seguida com as evidências. Porque toda vez que eu sou ateu, eu estou lutando contra as evidências. Isso é irracional. Evidência é evidência. Ora, se eu disser para você que eu era cego, estou vendo, você vai continuar sem crer porque quer. Porque eu estou aqui dizendo, estou vendo. Você pode não discutir comigo, mas está vendo a comprobatoriedade da minha presença. Eu era cego, eu estou vendo. E agora, o que é que você quer? Diante disso, não posso dizer nada, você está vendo. Mas tem muitos para segurar. O diletantismo, o fanatismo do ateísmo, o caráter filosófico e sistemático do ateísmo, para dizer que não crê em Jesus, prefere inclusive
está diante da incredulidade diante de lutar contra as evidências dos fatos. Muito bem. Então olha que negócio impressionante esse texto. Que homem é este? Do 26 em diante. Simeão. E diz aí, e movido pelo Espírito, vou 26 outra vez. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver Cristo, ou Messias, vírgula, o Messias do Senhor. Então aqui você tem duas palavras incríveis gregas. Cristo, que é o Messias, e o Senhor, que era o Kyrios. Tudo gira em torno do Kyrios. Esse foi o fato pelo qual os judeus e cristãos foram massacrados durante todo o Império Romano, até a queda pelos bárbaros, foram massacrados, porque diziam, César não é o Senhor, Senhor é Jesus, o Messias, Jesus, vírgula, o Cristo. Cristo não é o nome dele, Cristo é esse título, porque o Cristo é a explicação, né, de quem é Jesus. 27. Também movido pelo Espírito, dá outro sermão. Pessoas movidas pelo Espírito. Ele foi ao templo. Eu espero que você veja hoje pela manhã aqui, movido pelo Espírito. Se você veio ouvir-me, simplesmente, Eli, ou como disse o nosso apresentador, presidente da academia evangélica de letras, ou o que for, que foi pastor tantos anos, viu? Só por isso, eu espero que você já tenha caído do cavalo. Deus se trouxe para mexer com tua intelectualidade, ou tua pseudo-intelectualidade, que quando você luta contra evidências, eu tenho o direito que você me dá de questionar a sua estrutura ou estruturação de posicionamentos. Por isso é que São Paulo está lotado, e o mundo todo, de celebração do Natal sem quem é o dono do Natal. Você quer celebrar meu Natal, meu aniversário? A palavra Natal é nascimento. 24 de abril, eu estarei falando aquele dia em Portugal. 24 de abril. Agora, chegar naquele dia e trazer doentes e celebrar doentes, espera aí, quem é o aniversariante? Então pergunto-lhes, olhando em seus olhos, quem é o aniversariante que precisamos nos preparar para celebrar? Mas ele está fora de São Paulo. São Paulo está cheio de Papai Noel. Isso avilta a minha inteligência, espero que também lhe avilte a inteligência. É Natal de Jesus? É nascimento dele? Aonde ele está? Até as casas dos que creem nele estão lotadas de duendes na árvore de Natal e de Papai Noel. E algumas mães dizem assim, deixa, porque meus filhos, sabe, eles são crianças, Papai Noel é essa coisa simbólica de quê, mamãe? Significa o quanto você está errada na preparação para o Natal. É isso o texto que nos ajuda a entender como nos preparar para o Natal. 28. Simão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus. Então veja, dá outro sermão. Louvar a Deus, tomando nos braços aquele que é de Deus. Quer dizer que Jesus nasce em Belém, mas nasce também no meu coração. E eu tomo em meus braços nesses dias para entender o verbo que se faz carne. Louvou a Deus dizendo, verso 29, ó soberano, referindo-se a Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito. Deus nunca será visto fisicamente. Ele não tem a face, ele se revela em Jesus. O verbo se fez carne, mas ele continua sendo Espírito. Vê-lo-emos quando em Espírito estivermos diante dele, e agora com face, ou com rosto, ou com corpo em glória, que a Bíblia chama aos Coríntios de corpo glorificado. E ele diz assim, ó soberano, como prometeste, dá outro sermão. Deus promete, Deus cumpre. Diga amém. Ele promete, ele é fiel. Se não fosse, eu estaria na piscina hoje pela manhã, que o sol está muito bom. Mas como ele é fiel, eu tenho o prazer de estar aqui, andando junto da fidelidade de Deus. E diz o texto, como prometeste, agora podes despedir-me em paz. Despede teu servo em paz. Isto é, estou velhinho, decrépito, abatido, de vida longa, despede-me em paz. Por quê? Porque, verso 30, os meus olhos acabam de ver
a tua salvação. Quer dizer, a capacidade de pegar o neném e ver que não era mais um neném dentre tantos nenéns, como alguns eu tenho aqui hoje, lindos pela manhã. Mas aquele neném é visto por Simeão com olhos espirituais, porque ele estava esperando o certo. Quem espera Jesus certo, vê-lo-á espiritual. Com a dimensão espiritual, não de uma mera criança, mas de alguma coisa especial, da intervenção, como interveio tantas vezes a história, na nossa vida e em nós. Verso 31, que preparaste à vista de todos os povos. Então, o caráter universal de Jesus. Verso 32, luz para a revelação aos gentios. Além dos judeus, esse Jesus é universal, é também para os não-judeus. A palavra gentil significa para além dos judeus, outros povos, mas também para a glória de Israel, diz o texto, teu povo, e explica. Isto é, ele veio para os seus. Claro, João diz isso no prólogo do livro de João. Veio para os seus não receberam. Veio para os judeus não receberam. Porém, há tantos quantos o recebem, nós que estamos aqui hoje, e milhares ao longo dos séculos, 2000 anos, que o receberam, a estes dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, não somente de fato, porque fomos feitos por Deus, homens feitos à sua medida, diz a palavra, mas também de direito, porque agora tantos quantos o conhecem, dá-lhes serem feitos. Como é que eu conheço a Jesus? Através da aceitação da morte dele na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, então eu já era dele, de fato, mas agora eu sou de direito. Por quê? Porque eu sou co-herdeiro com Cristo dos céus. A teologia bíblica é saudável quando, como disse o pastor Claudemir, muito bem, ele é exímio professor de Bíblia, quando estribada, alicerçada, fundamentada, construída em bases irrefutáveis, bíblicas, sólidas. Verso 33. E aí o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Eu vou ler mais 2 versos só, preste atenção. Guerrinha, é assim. Pai e a mãe, como qualquer um, como vimos aqui o mês passado, 2 crianças sendo apresentadas e 2 pastores à frente, pegaram as crianças e apresentaram as crianças, e as mães emocionadas, os pais também. Mas agora, Simeão pega o neném Jesus, fala assim: Senhor, agora despede o neném levantado. Onde é que era? A cultura da apresentação do neném era suspendendo, pegando pelas costinhas, que são de ossos tão molinhos ainda, né? Então põe nesse apoio e coloca assim. Agora despede-me em paz, agora eu posso morrer, porque meus olhos acabam de ver a tua salvação, primeiro para os judeus, também para os gentios. Uau! Uau! Então diz o texto, e os pais quando ouviram isso ficaram: Deus, então meu filho é tudo isso? Eles já sabiam muita coisa, os anjos tinham aparecido para eles, para dizer: ó, o que é gerado nela é do Espírito. Uma menina, uma garota, 14 anos, 15 anos, uma garota, como tua filha, adolescente de 14 anos. As meninas aptas para ter neném, dos 11, 12, 13 anos e diante, já se uniam a um homem para fazer dele e com ele uma família, um lar. Depois a família com a vinda dos filhos. Mas agora, pai e mãe estão ouvindo o sacerdote orando e dizendo: meus olhos acabam de ver a tua salvação, agora eu posso morrer. E os pais se admiraram, não é para pouco. Eu pregaria outro sermão para um culto de apresentação de neném, sobre a emoção dos pais quando oferecem seus filhos ao Senhor. Quanta coisa! Por isso que eu digo para vocês que eu falo 10 horas, pela alegria imensa, pelas convicções que nutro em meu coração nesses anos de estudo da palavra. Penúltimo, 34. E Simeão os abençoou. E disse a Maria, mãe de Jesus, 2 pontos, abre aspas: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição.
Hoje à noite pregaremos sobre o contraditório. O tema do sermão, quando ele disse, é da manjedoura à cruz. O contraditório. Esse era o tema do sermão. Derradeiro 35. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Entende então? Aquilo que eu anelo, mas que ainda é arcabouço do que penso, não está claro, agora será esclarecido. Quanto a você, mamãe, jovenzinha, uma espada atravessará a sua alma. Você conhece muito bem a dor de Maria chorando ao pé da cruz, a morte terrível de seus filhos. Por esse texto, eu posso dizer que houve um homem que esperou com expectativa certa o Natal. Hoje é dia 19. Evidentemente, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Alguém tem dúvida aqui? Ele jamais tivera nascido em 25 de dezembro. Essa é uma data que Constantino escolheu lá num templo pagão nos anos 300, final dos anos 300, quarto século, quando precisou tomar aquele templo e instituir que, uma vez que não sabemos quando ele nasceu, daqui em diante estaremos homenageando nesta data. E aquela grande festa era uma festa do solstício, do dia mais longo do ano, final do ano, 25 a 30 de dezembro, como até hoje eles comemoram o solstício, o dia, e todos nós sabemos, são os dias mais longos do ano. Muito bem. Se Jesus houvesse nascido em 25 de dezembro, teria morrido na hora que nasceu. O frio na madrugada em Israel, em dezembro, chega a 10 abaixo de zero. Cultura para você, minha irmã e meu irmão, para a gente voltar para casa com a fé mais saudável. Vibre comigo. Em qualquer lugar que eu tenho, qualquer tipo de grupo comigo, estudando alguma coisa, não comigo, eu estudando com eles, com algum orador, e que o processo de discussão, eu me sinto muito feliz, porque nessa hora eu posso dizer, a Bíblia diz isso: alguém quer se levantar contra, se levante e exponha. Se tiver base, eu deixo agora de ser evangélico e batista. Não me interessa ser da igreja apenas por tradição, só me interessa aquilo que respeita a minha inteligência. Que me avilte, não. Então não estou cômodo nunca, estou estudando sempre, preocupado sempre. Então veja, mas o senhor comemora o dia 25? Sim, já fizemos a árvore de Natal, já temos as bolas e as luzes de pisca-pisca, porque se eu não comemorar agora, vou comemorar quando? Tem pessoas que dizem, não, eu não comemoro em dezembro, porque Jesus nasceu em dezembro. Isso chama-se hipocrisia. Para com essa besteira. Se há alguém aqui presente, acaba com essa besteira. Tem maridos que pressionam sua esposa, não faço isso não, isso é hipocrisia. Sabe por quê? Porque você também não cria um outro dia no ano para celebrar sozinho o Natal. Isso é como dizimistas. Eu não sou dizimista, o que é dizimista? Está limitado a 10%, tem, dá muito mais. São os primeiros que não dão NA-DA. Apenas uma argumentação fortuita, diletante, desrespeitosa, que não tem qualquer peso lógico, racional, sequer bíblico, não é? Então, Simeão esperou de forma certa o nascimento do Messias. É isso que está dizendo no texto. Isto é, ele é a própria evidência do quanto Deus tem um povo preparado nas piores circunstâncias. 2020, eu estava completando 19 estados durante todo o ano de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020. Aí em fevereiro estoura a pandemia. Nunca nenhum de nós imaginou que na nossa geração testemunharíamos ano tão difícil. E ele se prolongou para 2021, que agora finda-se. Quantos teus morreram? Quantos meus padeceram? E quantos amamos tanto, pai, mãe, tio, avô, parentes tantos, ou amigos muito achegados, quantos morreram, que nós sequer fomos liberados a ir ao enterro. Choramos sozinhos em casa e guardamos essa dor. Ela trabalha com a nossa personalidade, sim,
mas é uma dor que nós carregaremos enquanto viver. Eu conto a lista de parentes e amigos que eu perdi durante a pandemia. Não pude vê-los. O único que pude ver morreu na última semana de fevereiro. A minha sogra. Nem sei na verdade que morreu. Ela estava lá no hospital sírio-libanês e foi dito que ela perdia o fôlego, e havia uma infecção pulmonar e ninguém sabia o que era, ninguém sabia. Em um hospital como aquele não detecta o que aconteceu, não tem um diagnóstico certo, de repente ela morre. Quem sabe tiveram morrido de coronavírus. Mas para bem de todos nós, para que não tivéssemos esse fantasma, ela parte e 15 dias depois morre o primeiro aqui em São Paulo. Na estatística, 15 de março. Era um domingo. Eu falava no Recife. E dali para cá, quantas dores, quantas lágrimas. Então ouça, Simeão é evidência de que nos momentos mais difíceis da vida, Deus tem pessoas que esperam certo. Eu quero crer que os que vieram aqui, os que estão em casa nos ouvindo, porque se acostumaram, está confortável. Você é sexagenário, septagenário, nonagenário, não sei sua idade, mas está bom assistir daí, que Deus te abençoe. Mas saiba, espere o Natal certo, não Natal de compras, que as faça, não Natal de bebedices, não o Natal de glutonaria. Isso não é Natal, isso é festa para quem tem dinheiro e pode. E os outros que choram se esquecem do Cristo que sequer teve onde nascer e vai nascer numa estebaria, isto é, no lugar os mais insanos e os mais sujos, onde havia os animais todos comendo e fazendo seu esterco naquele cheiro terrível de um ambiente dantescamente, tristemente sujo. Tão simples Jesus. Pensa isso. E Simeão tem essa história na vida, porque ele esperava o Messias. E ele mostra que quando líderes e quando políticos já não esperam nada de Jesus, porque estão corrompidos com o tempo, com os rituais que defendemos, nesse momento, Deus tem um povo preparado para continuar. Eu posso te dizer uma coisa: pode causar espécime em quem me ouça agora, mas eu direi, nós estamos caminhando para a volta de Jesus Cristo. Essa pandemia apenas enseja que outras virão. Quando parecia que tudo estava pronto, ontem morreram no Brasil 130 e poucos, infectados 12 mil e poucos, e ontem a Inglaterra teve mais de 90 mil infectados. A Europa começa a se fechar. É uma vertente dela, Omicron, uma palavra grega, Omicron. E o mundo começa a pensar como nos prepararmos para esse negócio. As autoridades e políticos estão esquecidos, e médicos, ou nem se percebem pela corrupção do tempo, que nós estamos com sinais bíblicos. A Bíblia diz, e ouvireis de pestes, a palavra para pestes, pandemias, e terremotos, e guerras, rumores de guerras, lares desmontados, pai contra filhos, filhos contra os pais. Então virá o fim. Quem crê na palavra vai descobrir que precisamos nos preparar de forma certa para receber Jesus. É isso aqui, ele tem sempre um povo preparado. Eu estou diante desse povo preparado. Vocês são um espectro, e os que me ouvem, os que me ouvirão pela internet, espectro de um povo preparado, porque estamos com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia e descobrindo que quando Jesus veio a primeira vez, os líderes religiosos não estavam preparados. Tocavam os cultos, realizavam nos rituais, sem entender o momento da história em que eles estavam inseridos. E os políticos muito menos. Vai para Brasília agora, vê quem se lembra de Jesus Cristo. E quando o presidente cita o nome de Jesus, aí tem todo tipo de crítica, porque a sociedade é laica. E quem disse que não é? Que o Estado é laico. E quem disse que não é? E se houver um político lá que queira que o Estado não seja laico, eu vou a Brasília gritar e dizer: o Estado tem de ser laico, o Estado tem de ser laico, o Estado tem de ser laico. É liberdade, tem de ser. Mas muitas vezes a defesa do Estado laico não é o fato em si de ser laico, mas o que subjaz um tempo sem Deus, um tempo sem Jesus. Aí está o comércio. Liga a televisão,
as melhores delas, nenhuma fala: está chegando a semana do Natal de Jesus, do nascimento de Jesus, vamos comemorar o nascimento de Jesus. Nenhuma fala. Queria ser mais veemente, queria ter mais pulmão, queria liberar melhor meu diafragma para dizer com os meus olhos, com as minhas bochechas, com a tensão da minha testa, a dor que há na minha alma de ver tamanha incoerência em um dos maiores países do mundo de fé cristã, seja católica, 60%, seja evangélica, já de 40%, e outras expressões de fé chamadas cristãs no Brasil. Contrassenso, senhores. Vocês estão aqui esperando o Natal chegar. O sermão dessa manhã se pretende a que se acorde para um exemplo bíblico que nos prova que nós estamos repetindo os erros da história. E alguém já disse que errar uma vez é admissível, 2 vezes do mesmo ponto é burrice, que não aprendemos, desculpa a expressão, estou apenas citando um homem chamado Paulo Francis, que morreu uns 20 ou mais anos, que era um dos âncoras da Rede Globo Televisão. Errar uma vez é admissível, 2 no mesmo ponto, dizia ele, é burrice. Então está aqui a palavra. Esses personagens são históricos. A Bíblia fala no capítulo 1 de Lucas, de Isabel e Zacarias. Lucas não é Mateus, Lucas não é Marcos, Lucas não é João, Lucas é historiador, senhores. Anotem isso. Não é um mero evangelho, mas é um historiador que começa a dizer assim: ó Teófilo, que era um aristocrata lá de Roma, coube-me fazer uma pesquisa e ir a campo buscar testemunhas que provassem as coisas que dizem acerca de Jesus, ensino e milagres. Este eu gosto de ler. Por quê? Porque história, senhores, algum ateu me ouvir aqui hoje pela manhã, ou em casa, história é tempo, é fato no tempo e no espaço. Isso é o resumo do que é história. E se o é, vamos então ouvir um historiador? Aí ele cita aqui Isabel, Zacarias, Ana, Simeão, Jesus, Maria, como que diz assim: não dá para esquecer o que Deus faz a um povo quando ele espera o Natal da forma certa. São provas cabais para mim e para você, e esse homem mostra exatamente isso. Estou aqui esperando de forma certa, porque o texto diz isso. Querem ver? O caráter de esperar o Natal. Naquela época, esmagadoramente a população do que hoje é, nessa geopolítica, o que nós chamamos de Península Arábica. Você pega hoje, lá da Síria, desce aqui pelo Líbano, pelas colinas de Golã, aqui embaixo o Egito Asiático, que é aquela parte do Canal de Suez para cima. Tudo aquilo era o mundo de então, da geografia de então, chamada de Palestina, o mundo palestino. Aqui no meio você tem Israel. Em seguida tem a Jordânia, que é muito nova, foi organizada em 1948 pelos ingleses, nunca existiu, era agora, 30 anos, 1947, desculpe aí. Você tem, 48 é o fim da diáspora, a volta de Israel, o sionismo, né? E você tem do lado de lá a Jordânia, agora vai até chegar no mundo dos árabes, que são de fala especial, não é? Que são os do Irã, porque ali é, na verdade, um península, um golfo especial, mas tudo aquilo era na época de Jesus. Tanto que Iraque é o Éden da Bíblia, onde tem o rio Tigres e Eufrates. Então você pega tudo isso aqui, você vai ver dirigentes se esqueceram do Messias anunciado, mas eles liam um texto do Velho Testamento. Políticos se esqueceram do que estava ocorrendo, tudo estava numa junção no Kairós, vai chegando, mas quando nós estamos deslocados de Jesus, até aos filhos negamos ensinar quem é Jesus, e orar de manhã em nome de Jesus, e dizer: meu filho, minha filhinha, nosso melhor presente. E agora chegou o Natal de Jesus. Meu filho, Jesus nasceu em Belém. Você pode repetir, querido? E você, querida? E os pequenininhos vão dormir guardando as coisas mais honestas, menos religiosas e mais honestas acerca de Jesus. Então o que caracterizava esse homem? Esse homem esperava o Natal com integridade. Quisera eu agora ter chance de falar da prefeitura de São Paulo à cidade de São Paulo, ou
do Palácio do Governo ao Estado de São Paulo. Então eu diria assim como no passado Jesus veio e ninguém esperava, se perderam no tempo, não conseguiam entender o que estava acontecendo, nós estamos hoje em São Paulo e no mundo perdidos, perdemos o que está acontecendo. Perguntamos, onde está Deus com essa pandemia? Essa pergunta menos lógica e mais infeliz, só natural, daqueles que não têm qualquer tipo de compromisso com Deus. Como se Deus tivesse chuva para mandar na tua casa e seca para a casa vizinha. A Bíblia diz que a chuva cai sobre maus e bons. Noite e dia cai sobre todos. Para com essa história de, com a irresponsabilidade, apontar a Deus as dificuldades da história ou o que for. O que caracterizava ele era integridade. O que eu quero de você, de mim, hoje à noite, hoje pela manhã, é que Deus nos visite com integridade. O que é isso? Olha o texto. Simeão era justo e piedoso. Então dá para ser justo. O que é justiça? É equidade. É dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Seu filho errou, então chame de erro, para que você possa ensiná-lo. Justiça, correção. Isso não é meu, então é do outro, passa para lá. E integridade é exatamente saber em que eu creio e assumir o que eu creio e viver uma devoção, isto é, uma vida cuja preocupação está nos deveres cristãos. Ainda que você queira que eu pronuncie uma pornofonia, não sairá da minha boca, porque eu fui criado com justiça e equidade. Se eu dissesse uma pornofonia, ainda que não fosse tanto, mas parecesse, pelo sentido dúbio da palavra, meu pai dizia, vem cá meu filho. E não sabia que estava preparando um orador. E meu irmão também, outro orador. Meu pai era professor de português e nós dele guardamos esse legado. Não falamos como ele gostaria, mas pelo menos temos a lembrança e o legado de um homem probo que nos ensinou a dar valor e ser justo, mas também piedoso. Então, justiça não separa o homem de Deus. Foi Jesus que ensinou, dê a César o que é dele. A piedade, o proceder. E a piedade com justiça gera integridade. Isto é, alguém cuja própria vida é regida por valores. Defesa de valores. Só de bem com Deus é que você e eu encontraremos o sentido da vida. Só de bem com Deus é que você e eu descobriremos o significado do Natal. Do contrário, é possível que eu saia aqui hoje e alguém aperta a minha mão e vai dizer, tudo bem, eu te ouvi, mas vou continuar com o Papai Noel na minha árvore. Isso é problema teu. Você reflete exatamente que não sabe o significado do Natal, do nascimento de Jesus. Porque para entender o significado do nascimento de Jesus, é preciso ter sentido da vida através da integridade. Isto é, aquilo que caracterizou Simeão, há de caracterizar-nos. Outra coisa, a espera do Natal, pelo texto, há de ser com integridade, mas com expectativa correta. Então eu sou íntegro no que creio, íntegro, mas ao mesmo tempo eu tenho uma correta expectação, uma correta expectativa, uma correta esperança. Então não adianta eu ter expectativa errada, porque ela vai me destruir. Quem vem ao altar para se casar, com a grande parte de vocês veio aqui ao altar para o casamento. E você viveu como mulher uma expectativa ligada a esse homem que seria o seu príncipe, chegou à sua vida num cavalo mesmo imaginário, e que será o grande homem da sua vida no sentido do padrão dele. Você vai cair do cavalo, porque esse homem é humano, e na hora que começar a errar, o problema não é o erro dele, o problema é o trauma teu com a expectativa. Nós chamamos isso da psicanálise de projeção. Eu jogo no outro uma expectativa que o outro não pode dar conta, porque o outro é humano o quanto você é humana, ou vice-versa. Estou menos na expectativa. Mas Simeão tinha uma expectativa correta. Por quê? Porque ele sabia que viria alguém na hora certa. Por isso que o texto diz aqui no verso 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. Deixa eu olhar para você. Quantos hoje pela manhã vieram aqui movidos pelo Espírito? Deu vontade de ficar em casa. Tinha árvore de Natal ainda para montar. Tem um almoço para preparar. Tem uma visita que vai chegar. Na minha casa chegam vários hoje à noite para ficar até o dia 25. Você veio para cá movido pelo Espírito? Se veio movido pelo Espírito, Deus tem para você
esperar de forma correta o Natal chegar. Amém? É o sentido do texto. Porque esse, eu diria, é o primeiro Natal, o primeiro nascimento da vida com a expectativa certa. Isto é, pessoas movidas pelo Espírito. Outra coisa que eu vejo nesse texto é a segurança que tem todo aquele que espera de forma correta o Natal chegar. Eu não espero, puxa, tem que correr para o shopping, tem que fazer as compras. Que faça. Mas Natal é mais que compras. Esperar de forma certa o Natal significa assim: eu tenho e preciso ter o sentimento certo. Então eu diria a todos os papais aqui presentes, sacerdotes da casa, no dia 24 ou 25, na hora que vocês estiverem, aonde estiverem, abra a Bíblia em Lucas 2. Deixa a esposa em pé ouvindo, os filhos, silêncio, papai está lendo a Bíblia. Toda mulher que me ouve aqui e que me acompanha pela internet tem sede e fome de um homem sacerdote, do homem da sua vida, seu marido, que não fala somente de besteira ou filosofias para dizer que tem e que lê Platão, que lê Epicuro, que lê Zenão, que lê Sócrates, o que mais. Ela quer ver você temente a Deus. E esse homem é levado ao templo porque era temente a Deus. E diz o texto bíblico, e é movido pelo Espírito. Movido pelo Espírito, é claro, dá para nós um sentimento correto de esperar o Natal chegar. Que sentimento? Que é um sentimento de pessoas comovidas com o Natal. Ele aconteceu. Pessoas com conforto do Natal. Que bom que Jesus nasceu, eu não estou só. Sentimento certo é segurança. Que bom crer. Há um dos hinos nossos que me arrepia toda vez que canto. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Eu sou por Jesus herdeiro dos céus, e Ele me leva à glória de Deus. Que segurança sou de Jesus. É nessa hora que o sentimento é certo. É tão certo que ao sair daqui hoje pela manhã, você vai dizer assim: Deus usou o pastor Eli para despertar em mim a sensação de que eu saio, Deus dirigindo o barco da minha vida. Eu sou carona nesse barco. O comando é dele, a marcha e a velocidade é dele, a tração é dele, a ignição é dele, a direção é dele. E ó Deus, ó Jesus, eu tenho segurança. Leves-me para onde quiseres, faze de mim o que quiseres, sabendo que tu estás no comando do meu barco, na tração da marcha da minha vida. Então eu vou em paz, eu vou seguro. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Vou seguro, Ele vai comigo. Diga amém. Quando eu penso no Natal dessa forma, é claro que isso muda a minha vida. Porque o que acontece comigo para gerar essa segurança, essa convicção, esse conforto? Sabe, acontece algo. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Um dia eu conheci um homem profundamente conhecedor de Jesus, mas ele era teórico. E quando ele começou a conversar comigo, Deus revelou-me um grande teórico. Ele sabia os versos de cor. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, ele treme quando sabe coisas a respeito de Deus. Se as forças do mal tremem, imagine você, se eu falo com alguém possuidor de conhecimento bíblico fantástico, mas não conhece a Jesus como Salvador. Escutem-me, mamãe e papai, jovens, queridos, pessoas de casa, há sempre um cantinho no teu travesseiro, na hora de dormir, que faz com que você comece a pensar: e minha vida? Eu cheguei aos 50, finalmente eu cheguei aos 60, e eu queria cantar mais, e não consigo. Eu queria ser mais feliz, e não sou. Eu queria vibrar mais, e não vibro. O que me falta? Eu quero te dizer: você pode ter conhecimento de Cristo, o que for, se Ele não for o seu Senhor e o seu Salvador, isso é um problema seu, não é meu não. A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, pode concluir comigo? Não pereça, mas... Então o problema é de cada um. O meu, como palestrante, é acordá-los para isso. Então, como é que acontece isso? Quando eu aceito Jesus. Agora veja o verso 28, diz assim: Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus.
Essa é a expressão típica de quem aceita Jesus. Sim, Jesus, vem morar na minha vida. Senhor, se tu fizeste separação entre antes e depois de ti, no tempo e na história, faze também na minha vida, antes e depois de ti. E depois de Jesus não significa que eu não tenho mais problemas. Depois de Jesus significa que no enfrentamento dos problemas eu não estou mais sozinho. É isso aqui. Tu estás comigo? Não quero nada. Eu não quero cura. Eu já disse a vocês que eu sou diabético e insulínico. Para pregar agora, eu fui lá embaixo, comi 2 ovos, proteína para mim. Aí venho para cá todo feliz. Não quero cura. Só quero uma coisa. Jesus está comigo. Diga aleluia. Se Ele está comigo, eu enfrento o que for. Ele é minha segurança. Por quê? Porque eu disse, Senhor, eu quero você aqui. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Que texto incrível. Significa a recepção de Jesus Cristo. Volto a dizer, papais, anotem. Não perca a oportunidade. 24, 25, abram Lucas 2 e comece a ler essa história. Por quê? Porque o homem movido pelo Espírito exatamente veio no tempo certo, veio no lugar certo. E diz o tempo, a palavra bíblica, que é levada pelo Espírito ao templo. Isto é, ir para o templo é uma coisa natural, parece que não diz muita coisa. Vocês também vieram e nem sentiram que vieram pelo Espírito. Vieram para o templo. Todos foram também para o templo. Mas o texto está dizendo que ele veio de forma não dramática. Ele veio como um destaque de Deus. Ele sabia que algo ia acontecer. É isso aí. Lá estava um casal dizendo, viemos apresentar nosso filho. Não é batizar não. A Bíblia não batiza crianças. Aonde que insistem com esse negócio? Se somos a Bíblia, Jesus foi batizado aos 30 anos. Não basta para as mentes que se fazem lúcidas. Sigamos-lo no exemplo de esperar crer para ser batizado. E todo aquele que crer e for batizado, primeiro crê. Então ele vem para o templo, movido pelo Espírito. Algo ia acontecer, mas ele sabia que Deus havia dito para ele, espera, que você não vai morrer sem ver a glória do Messias. Aí ele vem para o templo movido pelo Espírito. E quando chega lá, algo de especial. Um pai e uma mãe têm um neném, como você tem seu neném, como você lá atrás tem um neném. Ele espera para apresentar a criança. E ele é movido pelo Espírito, isto é, de forma inteligível, ele encontra aquele menino e toma nos braços. Te emocione, Deus, hoje pela manhã. Toma Jesus nos teus braços. Prepare-se para receber o Natal de outra forma, mais gostosa. Canta lá um hino, noite feliz, noite feliz. Mas não ponha Papai Noel, não ponha Jesus. Escreva seu cartãozinho digital de Natal, Natal de Jesus. Eu escrevi um texto e li para os acadêmicos. Essa semana também o acadêmico Claudemir estava presente no grupo. Natal de Jesus. Ah, como meus lábios vibram, como os olhos lacrimejam, como a alma é lavada de saber que eu tenho segurança, tenho esperança, tenho paz, tenho conforto. Há um Natal, há um Jesus que nasceu. Isto é, eu celebro o Natal movido pelo Espírito certo, inteligente. Então vocês hoje pela manhã foram guiados pelo Espírito e vieram para aqui inteligentemente. Amém? E é aqui que o Espírito fala para você e para nós, como falou também aqui no texto, para Simeão, de forma linda. E ele se moveu para o Natal de Jesus. Estou caminhando para o final. O que é que eu vejo mais aqui? Eu vejo um consolo. O consolo que também vem da minha santificação diante do Messias, do Verbo feito carne. É isso que diz o verso 29, isto é, ele vai expressar a plenitude, a totalidade dessa vida que ele vê em Jesus. Os meus olhos acabam de ver a tua salvação. Soteros, salvação, usando aqui o grego que ele usa. Meus olhos estão vendo. Está muito claro, está determinado.
Eu estou vendo, estou arrepiado. Não é só uma criança. Não é mais uma criança cujos pais pedem que eu apresente. Mas há algo muito especial nessa história. Os meus olhos acabam de ver que o Verbo se fez carne e o fez não de proveta, o fez de placenta. Gálatas 4:4 diz: nascido de mulher. E mulher, Maria, mãe de Jesus, bem-aventurada és entre as mulheres, diz a Bíblia. Bem-aventurada, o ventre, teu ventre, porque de ti nascerá aquele que apacentará, meu povo, apacentará. Que emoção para aquela mulher, naquela hora que ela lembra, esse neném nasceu aqui, cresceu aqui, um mistério imenso, e agora acabo de ouvir que ele é a salvação, isso é, que ele é o Messias que a gente esperava. Então, este Natal de 2021, seja para você e para mim, esse prazer imenso na vida, de que Jesus nasceu em nós também. Amém? Nasceu em mim, nasceu em você. Aí eu desperto para o Natal o interesse certo, isso é, o interesse supremo, que ele vai ler aqui e dizer, isso é, um Natal que tem a ver, que concerne, que é a certeza da firmeza de Deus cumprindo suas promessas. O que é que Deus prometeu a você? Que seu marido teria um emprego melhor? Segurança em Jesus. O que é que você tem para a sua vida nesse pós, entre aspas, pandemia? Entre aspas, porque o Ômicron está aí. Eu espero que os estados tenham juízo e não permitam carnaval e nem futebol. Você fala em carnaval, milhares de pessoas, o futebol está colocando 50 mil, 60 mil. O que é coerente é coerente, o que é incoerência é incoerência. O que é que Deus prometeu a você, jovem concluinte, universitário, que teria um espaço, não cai do céu, sua habilidade, sua capacidade acadêmica, seu preparo para ser diferencial, Deus honrará, porque Ele promete, mas Ele precisa da minha vênia, no sentido de cooperar com Ele, para que Deus cumpra em mim, nesse momento, aquilo que Ele cumpriu em Simeão, no passado, com Jesus. Então Natal tem a ver com o cumprimento das promessas de Deus. Deus prometera a Simeão: você não vai morrer antes de conhecer o Messias. Por isso que ele vai dizer: agora eu posso morrer, leve-me em paz. Natal também é isso, isto é, tem a ver, diz respeito, concerne ao caráter universal do Evangelho. Então é assim, ó, Jesus nasceu onde? Em Belém. Mas onde moravam os pais? Em Nazaré. Guarda essa lógica. Nazaré é um pouco longe de Belém. Belém é mais perto de Jerusalém. Belém é uma espécie de grande Jerusalém. 14 quilômetros você tem Belém. Então meus olhos cada vez, e vocês podem ir esse ano comigo, estou indo 2 vezes. Tenho 2 convites de 2 empresas. Vamos lá. Aí eu vou com você até Belém para se conhecer, onde os pais saem de Nazaré para nascer em Belém, para que se cumpra a profecia. Então ele nasce em Belém, mas ele não é salvação apenas circunscrita a Belém e de Belém. Ele volta para Nazaré, porque a salvação também é para Nazaré. Mas aí Herodes sabe que os magos não voltaram, manda perseguir as crianças pequenas, os pais saem para a África. Uma viagem longa. Eu já fiz essa viagem de Belém, de Nazaré, até Cairo. Meus irmãos, imagina quantos dias ou mais de mês gastaram no burrinho, levando aquela criança, até que com 3 anos Herodes, o grande, morre. Já estava velhinho, né? Ele começou a reinar ali em Israel no ano 38 a.C. Então ele morre, eles voltam. Então a salvação é para a África, para Belém. Mas eles vêm, cresce e vai morar em Jerusalém. Ele é apresentado aqui em Jerusalém. Ele morre em Jerusalém, ressurge em Jerusalém. E ele vai dizer: ressurreto, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Olha a glória de Jesus se dirigindo, ressurreto. Agora não era mais o Cristo, corpo apenas, mas era um corpo glorificado. E ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Vão e preguem isso. Esse evangelho há de ser para todo mundo, que próprio Lucas, no 2º volume, vai dizer, e será para toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, que à época, confins da terra, era Roma, a capital do mundo. No Brasil é descoberto 1500 anos depois.
Claro, por inferência, continua a prevalência do texto bíblico na inclusividade dos países que foram descobertos. Todas as Américas, 3 Américas nos anos 1500, né? Já viram? Então, aqui está dizendo o texto, luz, Simeão está com o neném, e diz assim, luz para as e revelação das nações. Por isso que os pais ficaram emocionados, verso 32, né? Significa, nasce ali, brilho para os céus, os anjos aparecem. Nasce ali, brilho de Deus para o oriente, os magos veem uma estrela e começam a caminhar para lá. Olha o mover de Deus, tremendo. Nasce ali, um mero neném, que era mais que o neném, alguém que brilha no palácio de Herodes. Ele diz, eu também quero adorá-lo. Era mentira, queria matar as crianças, para que não houvesse qualquer tipo de concorrência ao reinado dele, aos 4 filhos que ele queria, como de fato, quando Jesus morre, já o Antipas, o outro Herodes, que era o governador de toda Jerusalém e da Judéia. É isso aí, nasce o neném, e há um brilho de uma estrela para o mundo inteiro, e esse brilho chega hoje pela manhã aqui, a esta igreja, e eu e você temos sentido, ele brilhou em mim. É o brilho dos céus, é o brilho da criação, é o brilho de Deus. Jesus é o melhor de Deus. Como eu gosto de cantar, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Oh, brilho celeste, que pervadia o meu ser e o teu ser, e dá para nós essa dimensão de um Deus que tem promessas, não só para mim, mas que tem um caráter universal delas, um Deus para todo tempo e para toda época, único, do Oriente ao Ocidente, Jesus. Nesta manhã, profecias falem para nós, diga amém. Nesta manhã, em nome de Jesus, Deus desperte o governo brasileiro e o mundo para entender o alvoroço que já acontece no firmamento. No Kairós de Deus, Jesus está voltando. Volta amanhã? Não sei. Daqui a um ano? Não sei. Eu sei que como pré-milenista, eu entendo claramente que os fatos estão acontecendo. E diz a Bíblia, quando isso acontecer, então virá o fim, diz a Bíblia. Eu quero estar louvando a Deus, fora do meu casulo, da minha zona de conforto, aqui com você, e daqui a pouquinho com você novamente em janeiro, capacitando-os para o crescimento dessa igreja que é dele, e em outros lugares que Deus nos chama, com esse incômodo tremendo da minha zona de conforto, saindo dela para viver a beleza da recepção de Jesus. Vem Jesus, preparado para quando o Natal chegar. Feche os seus olhos. Um segundo de reflexão. Como é que eu estou vivendo, esperando o Natal? Eu sei que quando Jesus veio, os religiosos estavam perdidos, não tinham a menor ideia do que estava a acontecer. Hoje também. Quando Jesus veio, nem Herodes, nem nenhum político tinha qualquer ideia da revolução de Deus intervindo na história do homem, para a felicidade dele, para a alegria dele, para a esperança dele. Para a minha esperança é a tua esperança. Mas havia alguns que esperavam. Isabel esperava, Ana esperava, e seus maridos. Maria e José esperavam, Simeão esperava, e todos puderam entender, é chegado o Messias. Deus bendito, que esse número pequeno em relação ao número de membros da igreja, e em relação, quem sabe, aos que virão à noite, sai daqui com uma emoção santa de aprender a
como esperar o nascimento de Jesus, a comemoração do Natal de Jesus. Que as mamães que me ouvem, cujo ventre já viu a emoção de uma criancinha nascer chorando e querendo o seu peito, querendo a amamentação, que as mamães também se sintam essa Maria, quanta emoção. Levar seus filhos a esperarem de forma certa a comemoração do Natal de Jesus. Que nossas casas, desde agora, esperem certo a comemoração do Natal. Tire de nós o espírito mercantilista, mercenário, comercial, e dá-nos a visão espiritual do que é espiritual, para que Jesus, vindo hoje ou amanhã, na sua segunda vinda, não nos tome perdidos. Ore comigo, estendendo a mão assim. Abra sua mão, estenda assim e diga: ó Deus, eu quero, como Simeão, esperar desde agora, da forma correta, comemorar o Natal de Jesus. O Natal de Jesus, em nome dele. Amém. Deus abençoe. E agora? Posso terminar? É isso? Então eu vou pedir que todo mundo fique em pé. Quem foi que tocou esse teclado agora? Tem uma irmãzinha querida que tocou o teclado. Foi você? Vem cá, meu amor. Você vai tocar para nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu sei que você toca de cor. É verdade ou não? Não? Mais ou menos? Você toca, mulher. Em que tom você toca? A banda, cadê a banda? A banda vem para cá? É fácil demais. Que tom que você toca? E a gente assim termina o culto de hoje pela manhã. Tá ótimo, tá ótimo. Posso em mi. Em mi. Mi, lá, ré. Né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Ele me dá segurança, pois eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Só um segundinho, vamos pôr em prática o que nós aprendemos hoje pela manhã. Nós começamos a IBD ensinando a vencer tudo isso, de um mercado de Papai Noel e de duendes, só com a palavra. E agora nós guardamos como esperar certo o Natal de Jesus. Quem está feliz porque Jesus é o seu Senhor e Salvador, diga amém. Sim, isso faz sentido. Você vai preparar o almoço vibrando. Quisera eu ter 3, 4, 5 estômagos para dar uma volta nas suas casas. Amo cozinhar, mas não tanto para cozinhar, para visitar quando você faz. Chega lá e vê o que você está preparando, tira a tampa, sentir o cheiro da comida, o aroma da sua casa. Que coisa maravilhosa. E quando a gente prepara a vida com sentido, tá difícil. Você não está tão legal com sua esposa, com seu marido. Você não está tão legal. A pandemia colocou os dois juntos demais, deu muita confusão. Você não está muito legal com seus filhos, andando por aí com meninos e meninas que não são do Senhor e já não vem mais ao culto. É um ponto de tristeza no seu coração. Mas olha, Jesus é a esperança. Amém?
Ele é a minha esperança, Ele é o meu conforto, Ele é a minha segurança. Você está orando comigo assim? Diga amém. Ele veio e Ele voltará, mas enquanto Ele não volta, Ele está conosco. Diga amém. E Ele volta com você para casa conosco, na paz. Diga aleluia. Aprenda a fazer assim como, faz assim, ó. Solta a sua mão, solta aí. Diga assim: glória a Deus, porque Jesus veio em Belém, nasceu em mim, mora comigo e voltará. Diga aleluia. Diga aleluia. Pode tirar a máscara um pouquinho, deixa eu ver seu rosto. Deixa eu ver seu rosto. Depois você põe. É isso aí. Uhul. Glória a Deus. Pode colocar a máscara. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu vencei. Eu sei que a minha vida está nas mãos, do meu Jesus, que vivo está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E ainda nós oramos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre a linda Primeira Igreja Batista de Guarulhos. Lindos homens do Senhor, lindas mulheres do Senhor, lindos filhos do Senhor. Que o Senhor sobre nossas casas, nossas vidas, nossa igreja, nosso irmão Guerra, nosso presidente, sustenta em tua graça nesse momento. Levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Aleluia, amém. Deus abençoe. Mais tarde, do presépio à cruz será a nossa palavra. Passe para os seus amigos. Vamos estar juntos comemorando hoje o Natal de Jesus.